eu trabalho com planejamento de rotinas e organização residencial específico para idosos. Olha que interessante, hein? Planejamento de rotina e organização residencial especificamente para idosos. Isso. E eu vou conversar agora, sabe com quem? Vou conversar com a Gabriela, brincadeira, é com a Gisele que eu vou conversar agora. Vou conversar agora com a Gisele, que está aqui com a gente. Gisele, que é personal organizer, mas tem muita curiosidade para falar com a gente desse mercado. Gisele, se apresenta um pouquinho pra gente, conta aí um pouquinho quem é essa Gisele, onde que ela mora, o que que ela tá fazendo ultimamente aí. Então, eu sou conhecida como Gisele Luz. Eu sou de Florianópolis, mas eu moro há mais de 20 anos em Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina. E eu trabalho com planejamento de rotinas e organização residencial específico para idosos. Olha que interessante, hein? Planejamento de rotina e organização residencial especificamente para idosos. Isso. Você faz aquele trabalho, vamos supor, você organiza a rotina do idoso em relação a exercício físico que ele pode fazer? Sim, também? Isso. Na verdade, o que eu fiz? Eu junto toda a parte que ele precisa, todas as familiares, se ele tem algum tipo de cuidador, e eu faço o planejamento de rotina, diferente do se ele está em várias casas, se ele mora numa casa única. Hoje é muito comum que ele fique um pouco em cada casa de um filho, né? Ou que ele passe de uma casa maior para uma casa menor. Então, toda a rotina alimentar, medicamento, atividade física, quais são os cuidadores que vão fazer quais tarefas. A gente fala também muito naquilo que quando um cuidador sai, passar o plantão para o outro no hospital, a gente faz isso nas casas também. Legal. A organização e planejamento de cardápio inclui, claro, a organização da geladeira, da despensa, como as POs, né? A gente está acostumado a fazer, mas tem todo também aquilo que a nutricionista, se tiver que orientar alguma coisa específica, por eu ter sido fonoaudióloga, também saber dessa parte de alimentação, eu posso entrar com alguma dieta especial. Então, tem muito idoso que tem problema de deglutição, se afoga muito fácil. Sim, sim. Então, eu também já faço toda a orientação de deglutição do que ele pode comer ou não. Que legal isso, cara. Olha, você falando isso aí, eu fico impressionado com, de fato, a organização que acontece nisso tudo, né? Porque, olha só, é muita organização profissional, né? É muita coisa bacana, porque quantas casas precisam de uma pessoa dessa? Mas aí surgiu aqui uma curiosidade. Você falou das cuidadoras, você falou do próprio idoso. Envolve a família também em todo o processo, é isso mesmo? Tem que envolver, quando a gente está falando de organização para idosos e residencial para idosos, envolve toda a família? Envolve, porque a gente tem praticamente 3 tipos de idosos, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente sabe que cada vez mais a população está envelhecendo. E ela quer envelhecer com qualidade de vida. O idoso de 70 anos hoje não é o idoso de 70 anos das nossas avós. Então eles querem viajar, eles querem passear, eles querem qualidade de vida. Então esse tipo de idoso é o independente, é o que me contrata. O outro tipo de idoso é esse familiar que está preocupado com os pais, com o sogro e querem organizar essa rotina. E tem o terceiro idoso, que é aquele que já precisa de um cuidado um pouco maior, que ou fica na casa um pouco de cada filho, ou que já tem uma cuidadora com ele. Então, das 3 formas vai envolver toda a família, se tem um funcionário, se tem cuidador. Então, tu passa por toda essa parte legal. doméstica. A gente pode falar então que a organização para idosos ela pode ser talvez até mais personalizada do que qualquer outra organização, ou é personalizada tanto quanto, mas envolve aí uma personalização mais delicada, com maiores detalhes, Isso. é isso mesmo? Eu costumo dizer assim, que o personal organizer, ele sempre gosta do belo. Né? A gente aplica muito a função, a praticidade, mas a gente gosta do belo. No idoso, a gente não se preocupa muito com o belo, a gente se preocupa muito com a acessibilidade. Então a gente quer o máximo que ele possa ter de independência e autonomia dentro da possibilidade de cada um e que seja funcional. Por exemplo, idoso não gosta de colmeia. Olha que interessante. Não adianta eu querer encher a casa de um idoso de colmeia. Eles não gostam, eles não entendem aquilo. Agora, eles adoram uma caixinha. Ah, legal. Né? Então, às vezes, eu consigo fazer o mesmo trabalho que nas casas que a gente opta pelo belo, além do funcional, de uma outra maneira. Tá, mas olha só, você fala que
uma organização para idoso, ele gosta muito do belo, mas o Só para Contrariar não entra nessa organização? Não, o Só para Contrariar. Mas se o Só para Contrariar quiser me chamar, eu posso fazer. Mas olha Né? só, você falou também que idoso não gosta de colmeia, não é isso? Não, é difícil eu ter pessoas idosas, né? Porque agora tem isso. A nomenclatura muda. Até então a gente chamava de idoso. A partir de agora a gente tem que chamar pessoa idosa. Então é a mesma coisa como tinha deficiente intelectual, que antigamente a gente chamava de outros nomes. Sim. Agora é deficiente intelectual, deficiente auditivo. O nome agora também, por lei, a gente não pode mais botar. Isso aqui é para idosos, isso aqui é para pessoas idosas. Olha que interessante. Então a gente tem que acompanhar toda a nomenclatura também, Tá, né? você falou um pouquinho de produtos, alguns produtos. Existe aí várias empresas no mercado de organização. A Arte, onde a gente está aqui, é uma delas, que tem vários produtos. Os produtos também, existem produtos específicos para a organização de idosos ou normalmente é um geralzão só? Tu sabes que PO é criatividade, Sim, né? muito. Então, assim, o que eu mais utilizo são caixas ou organizadores pensados para outras coisas que a gente utiliza ali. Por exemplo, as pessoas idosas, elas têm muitas fotos e documentos. Então, eu utilizo muito das caixas e cestas para organizar fotos e documentos. Memórias. Qual pessoa idosa não tem as suas memórias? Principalmente os filhos saem de casa, aquilo ali é o que retém eles, né? Então, eu utilizo muito caixas e cestas. Legal. E aí a gente começa a pensar revisteiro, a gente começa a pensar em toda a parte de faca, principalmente. Idoso, aquela gaveta que está toda bagunçadinha de facas, é muito importante um organizador de faca para eles não se machucarem. Sim. Então, a gente sim consegue usar os organizadores que a gente já está acostumado e a gente tem essa criatividade de usar. É muita caixa aí, Johnny, Gisele, bastante caixa. é mais difícil fazer um idoso desapegar? Ou ele, porque idoso é teimoso, né? Não é que eles são mais teimosos e tal, é muito difícil. Ou você consegue ainda levar naquele papo de, olha, talvez se você fizer um cantinho com isso aqui e descartar a metade, vai funcionar para você, que a saudade vai ficar ali. Funciona assim ou eles são muito teimosos para Não, descartar? é diferente. Existem é vários diferente. desafios, né? Na verdade, assim, quando a gente pensa na pessoa idosa, aquela regra que a gente tem de desapegar, categorizar e guardar não funciona. Não funciona, Não funciona. né? Imagina. Então, assim, a maioria tem muitas memórias, principalmente os que os filhos já não estão em casa, mas estão longe, em outras cidades. Eles querem matar a saudade Eles de querem. alguma forma. E assim, vou confessar, quantas vezes os filhos saem de casa, mas deixam alguma coisinha na casa dos pais? Ai, porque eu não tenho espaço. E na verdade é esse vínculo. Às vezes tem quarto pro filho pronto ainda lá, Isso, né? então é o vínculo. Então não é só essa questão dos pais para os filhos, mas também é dos filhos para os pais. Eles querem deixar ainda aquela marquinha que aquela casa é deles, que eles sabem que eles podem voltar, né? Então assim, são muitas memórias e isso faz esse vínculo. E a questão do desapego, para mim, é o que eu menos pego nessa hora, sabe? Vamos organizar as memórias. Legal. A gente tenta, claro, eu acho que tralha é diferente, né? Então, assim, 10 canetas que não estão funcionando. Sim. Não, mas essa caneta foi da formatura do meu filho, ok. Então, existe aquela Sim, tralha que aquilo que sim. realmente não vai fazer, a gente consegue fazer. Muito assim, ateliê, né? Então, assim, as pessoas idosas que são do sexo feminino, as idosas, que tem Gostam de ateliê, artesanato, costura, gostam artesanato. das coisas. Isso a gente consegue fazer, porque está enferrujado, está quebrado, a gente consegue desapegar. Agora, o que é de memória realmente é mais difícil. Então, o projeto com essas pessoas não é assim, vou uma semana, faço a casa e vou embora. Eu vou uma tarde, converso, bato um papo, faço um trabalho cognitivo. Então, toda a parte de memória, vamos trabalhar com fotografias, vamos relembrar histórias. Cara, muito legal, muito E aí, bacana. depois, a gente vai organizando. E aí, a gente tá aqui batendo um papo bem legal, tá no stand da arte, dentro do evento Imersão Unpop. Você tá fazendo parte da organização, qual é a importância de fazer parte? Primeiro eu quero que você fale a importância de fazer parte de uma organização do tamanho desse evento e depois eu quero que você fale da importância de um evento desse para a sua vida de personal organizer. Sim. Então, como eu venho de outra profissão, a gente sabe que a gente sempre participava de congressos. Sim. Né? Congressos é muito comum e a gente não se envolve. E eu tinha uma coisa, Johnny, que eu xingava o meu conselho de classe. Sabe aquela coisa? Eu pago o conselho, Quem o conselho nunca, né? não Quem... faz nada por mim. E aí,
assim que eu me formei, eu encontrei uma classe muito unida. Que tô com uma dúvida aqui, tô com uma dúvida ali, e eu falei, vou participar. Então, desde que eu me formei, eu busquei a associação como associada e já entrei como voluntária. Você sempre teve o apoio da Ampop como associação? Sim. Tinha uma dúvida, eu posso entrar em contato com a sim. associação que tem alguma coisa lá para mim. Entrei e a primeira oportunidade que eu conheci a presidente, que já era Zezé. Legal. Né? Primeira coisa que eu perguntei, eu quero ajudar, não sei como. Legal. Aí eu preenchi um formulário. Legal. Então hoje eu sou do comitê, estou, né? Tá. Estou no comitê de comunicação da Ampop como voluntária. Legal. E eu estou também no comitê da região sul, que Legal. a gente tem os Sim. comitês regionais. Sim. Então assim, não me importa como, eu quero ajudar. Por quê? Porque como é uma classe que está crescendo e se fortalecendo, eu quero participar dessa construção. Show. E a gente está muito orgulhoso desse evento, sabe? Porque assim, é um evento da classe inteira, para mostrar que a nossa profissão é unida, para mostrar que a nossa profissão é uma profissão e que a gente tem muito futuro, muitos nichos. Então, acho que a grande importância é participar da construção da história da tua profissão. Legal. Olha só, falar para você que está aqui ouvindo, olha que interessante. A pessoa é personal organizer, não está querendo se associar e não está se movimentando, e o movimento traz contrato assinado. Isso é um ponto, né? Segundo ponto aí que a gente pode parar para pensar. Ó, às vezes você está aí pensando, ninguém faz nada, mas ó, a Gisele sempre teve o apoio da associação quando ela precisou, não é Sempre. isso? Já fiz, inclusive, eventos apoiados pela Ampop. Olha só que legal. Quando você é um apoio regional, a Ampop vai te amparar com isso, e só de você levar o nome da Ampop como apoio regional, talvez você consiga patrocinadores mais fáceis para levar o nome da Ampop lá para sua região. Então, galera, às vezes a gente fica reclamando, falando que as coisas não estão acontecendo, é só fazer acontecer, igual a Gisele está fazendo, cara. Ela está aqui hoje trabalhando, fazendo acontecer, isso é legal pra caramba. E qual a importância de participar de um evento desse, sendo personal organizer, não estando no backstage, mas participar como personal organizer? Eu vou te contar que foi através de feiras como essa que eu descobri uma terceira paixão, digamos assim, que é uma guia de viagem. Então eu comecei a conhecer os fornecedores, comecei a conversar, fiz amizade com muitas pessoas. Então, como eu sou do Sul e o Rio Grande do Sul é muito perto, eu já ia para estudar vinho com meu esposo. Eu comecei a visitar as fábricas, tive abertura nessas fábricas que não é fácil para entrar e visitar. E hoje eu tenho uma segunda linha, digamos assim, que eu levo personal organizer para visitar fábricas no sul do país. Legal. E foi através das feiras que me abriram as portas. Claro que eu apresentei projeto, como tu fala, não é chegar lá pedir um brinde, né? É apresentar um projeto para explicar isso, da importância da gente conhecer aquilo que a gente está levando para casa dos nossos clientes. Faz total diferença Faz. levar a profissão de personal organizer de forma profissional. Sim. Isso é em todos os lugares. Você vai chegar numa empresa igual a Arte, Sim. eu quero fazer uma parceria. Se você não tem um projeto, não mostra o que você quer, você não quer nada, só está pedindo. E Só quando tá a gente pedindo. pede, a gente não recebe. É mais ou menos isso. Então, eu acho muito importante você unir fábrica, comércio e profissional. Só que eu também não E o posso mercado chegar... só tende a crescer quando a gente faz isso. E eu não posso chegar numa loja falando mal de um produto se eu não conheço nem de que material ele é feito. Ai, por que isso aqui é redondo, não é quadrado? Nossa, mas quantos anos de estudo aquilo levou para chegar? Então, nas fábricas, tu consegue perceber desde a matéria que chega até o produto final. E a cabeça da pessoa muda. Sabe? Assim, aqui mostrar o produto já é muito legal. É muito legal. Né? E imagina você estar lá dentro da fábrica e conhecer como ele é feito. Cara, que show. Gisele, muito bom participar com você, conversar com você, bater esse papo. Espero conversar com você mais vezes. Amanhã a gente vai estar aqui. Sim. Se tudo der certo, a gente pode conversar de novo. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, até a próxima. Ó, qual é o seu Instagram, Gisele, para as pessoas seguirem nas redes sociais? É Gisele Luz, Personal Organizer. Gisele Luz, Personal Organizer. Valeu, um abraço. Gabriel. Beleza. Gisele, calma, tá zoando. Eu nasci assim.